Danilo aqui, que ele trabalha com TI há um bom tempo. Como você já deve ter ouvido um pouco da nossa resenha, dos nossos tempos aí, né? Também conviveu com o povo lá de Sorocaba, enfim, na época de formação minha, do professor Rodrigo, Samuel, quem é de Tatuí, etc., né? Luiz Fernando. E pessoal, ele vai contar um pouco da trajetória, as coisas que ele faz, quais que são suas neuras, a questão de sair daqui do Brasil, enfim, tá bom? Danilo, mais uma vez, obrigado pela participação aí. Agora a palavra é sua. Valeu. Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer o convite aí. Agradecer a Amy, que indicou também. Muito obrigado, Amy. É sempre um prazer estar podendo falar com vocês aí da FATEC. Eu já tinha feito um trabalho com a Amy, né, para ela na FATEC, um depoimento, né, da minha carreira. E eu tenho uma certa paixão pela FATEC, porque eu tinha uma amiga que estudava na FATEC Sorocaba, e eu vivia indo lá na FATEC Sorocaba visitar ela no DA. Então, infelizmente, eu não fiz FATEC, fiz uma outra faculdade, que foi a Irapuru, né? Mas era ali próximo, e então eu estava sempre indo lá visitar ela. Bom, vocês já viram, eu me chamo Danilo, trabalho num banco aqui na Itália, chama Banca Mediolanum, e minha posição lá é como engenheiro DevOps, né? E eu vou contar para vocês como eu cheguei até essa posição, falar como que é o mercado internacional para vocês, né? E depois falar um pouquinho de DevOps também. Porém, eu já gostaria aqui de me disponibilizar para fazer algo mais avançado de DevOps, se vocês tiverem interesse em DevOps, ok? Bom, eu quando comecei, vamos dizer assim, né? Eu nunca gostei de estudar. E essa é uma frase que é meio pesante, ela é meio forte, mas é verdade, entendeu? Eu, de criança, dei muito trabalho para os meus pais na escola, né? Eu cheguei até a repetir a quarta e a sexta série. E eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, porém, aconteceu, né? E eu era assim mesmo, não gostava de estudar, não tinha interesse. Mas os meus pais, eles sempre foram muito persistentes, né? O meu pai, na vida toda, foi muito persistente. Ele tinha um sonho que era ser advogado, não tinha como pagar esse estudo, então ele foi ser policial militar para poder pagar o estudo dele em direito, que ele fez na FMU. Minha mãe, ela não chegou a estudar porque o pai dela achava que ela tinha que eh, ajudar nas tarefas de casa, ajudar minha avó nas tarefas de casa, a cuidar dos irmãos, e ela fez só o primeiro grau. Porém, a persistência deles levaram eles a realizarem os seus sonhos, né? Meu pai, ele persistiu no caminho dele e hoje ele tem o seu escritório de advocacia. Ele aposentou como policial militar e abriu o seu escritório de advocacia. E minha mãe persistiu no caminho e mesmo com aquele estudo básico que ela tinha, ela conseguiu se aposentar como funcionária pública federal, que ela trabalhou como assistente social na Legião Brasileira de Assistência, né? E essa persistência deles também veio para mim. Eles persistiam que eu tinha que fazer alguma coisa. E duas coisas eles conseguiram acertar. Uma delas foi o curso de inglês. Ele, desde pequeno, meu pai fazia de tudo para conseguir pagar um curso de inglês para mim, para que eu desenvolvesse no inglês. E, repetindo, eu não gostava de estudar, então às vezes eu desistia. Minha mãe ia lá e fazia eu estudar de novo, colocava numa escola, persistia sempre nisso.
E a segunda foi comprar um computador. Né? Eu lembro que eu era pequeno, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, 10 anos. Chegou o primeiro computador no meu quarto. Era um XT e ele tinha o DOS. E só o DOS. E só o DOS. E eu ali, 11 anos, o que que aquilo me interessava, né? Um amigo do meu pai que vendeu esse computador para o meu pai, né? E ele me mostrou como funcionava o DOS. Então eu sabia o quê? Criar arquivo, apagar arquivo, criar diretório, apagar diretório, listar arquivo e editar arquivos. Porém, uma coisa que foi muito interessante, que aí começa a despertar o meu interesse, é que ele tinha um programa que ele mesmo tinha desenvolvido de agenda. Agenda telefônica, né? E nessa agenda tinha ID, o nome da pessoa, endereço, só a rua e número, e o telefone da pessoa. Quando eu vi aquilo, eu virei para ele e perguntei: sabe o que seria legal? Se pudesse colocar a data de nascimento, porque eu quero saber quando os meus amigos fazem aniversário. E aí foi a coisa mais legal que eu vi na minha vida, porque ele abriu o código-fonte ali, né? Ele abriu o código-fonte naquele momento e ele programou. E foi a primeira vez que eu vi alguém programando. E eu falei, cara. E aí eu lembrei uma coisa. Eu vi como ele fez para abrir o código-fonte. Eu vi ele editando o código-fonte. E eu vi ele salvando o código-fonte. Provavelmente depois ele compilou, mas eu não prestei atenção. E aí ele executou o programa que eu já sabia como executar, né? Se eu não me engano, e aí eu vou dar um chute, mas eu tenho comigo que só poderiam ser duas linguagens: o Clipper ou Basic, ok? E também quero que vocês fiquem à vontade aqui, só fazendo, fiquem à vontade para fazer perguntas, viu? Podem mandar aí o chat, eu vou abrir o chat aqui, que eu estava sem o chat aqui. Manda no chat, pode ficar à vontade. E aí, nisso, eles acertaram. A partir daí, eu decidi fazer colegial técnico de programação. Eu morava em São Paulo na época. Eu comecei no Vectra, em São Paulo, e depois eu mudei para Sorocaba, no meio do colegial, e fiz OSI, né? Já na OSI, já no segundo ano, eu já queria trabalhar. Eu fazia no primeiro ano, no segundo, no primeiro ano, a gente mudou depois do primeiro semestre do primeiro ano. Então, eu cheguei no segundo semestre, estudei na parte da manhã, na OSI, e aí no segundo ano, no primeiro semestre, eu queria trabalhar. E aí veio a persistência, né, de tentar achar uma vaga. Comecei a mandar currículo, na época não tinha e-mail, então eu ia na porta das empresas levar o currículo, né? E aí eu consegui uma vaga na parte de manutenção, de assistência de micros no CPD do Hospital Unimed de Sorocaba. E aí eu mudei o meu curso para a noite, porque eu trabalhava de manhã já no Hospital Unimed e depois eu estudava à noite no colegial. E uma coisa que é legal, porque assim, aquela persistência dos meus pais também veio para mim. Eu persisti muito para conseguir essa vaga, né? Inclusive, quando eu levei o currículo lá, né? Eu levei o currículo e no dia seguinte eu liguei. Liguei e perguntei, opa, e aí, como é que tá, né? Eu levei o currículo, queria saber se você já tem uma posição. E a menina virou para mim e falou: nossa, Danilo, ainda bem que você ligou, porque a gente estava fazendo a seleção, já marcando aqui algumas entrevistas, né? Como a gente recebeu muito currículo, né? A gente estava aqui vendo se ia avaliar o seu currículo ou não, já que você ligou, vamos marcar uma entrevista para amanhã. E essa é uma tática que eu uso muito.
né? Eu vou falar para vocês que muito das vagas que eu já consegui foi usando essa tática. Eu digo que eu mando o currículo e eu vou em cópia, né? Eu vou em cópia. Por quê? Por exemplo, teve uma vaga que foi da Avon, que eu participei, que era para arquiteto de soluções, né? E nessa vaga, era em São Paulo, eles tinham recebido mais de 120 currículos via e-mail. E aí eu queria falar no RH da Avon. E eu não sabia, né? Não tinha o telefone, tinha só o e-mail. Eu entrei na internet, achei um telefone e deu na portaria da Avon. Falei com o porteiro, falei, não, com segurança, ela queria falar no RH. Ele falou, mas eu não posso passar ligação, não sei o quê, e desligou. Falei, tá bom. Persistência. Liguei a segunda vez lá, e aí eu contei uma mentirinha. Eu falei, eu sou fornecedor de papel higiênico, e eu tô falando a verdade para vocês, e eu preciso falar no RH. E aí passaram minha ligação para RH. E aí eu falei com a moça do RH e ela falou: Danilo, mesma história, muito obrigado por ter ligado, né? E a gente estava aqui, a gente recebeu muito currículo, já tinha selecionado alguns currículos para fazer entrevista, mas já que você ligou, demonstrou interesse, nós vamos marcar uma entrevista com você, né? E aí eu consegui entrar para a Avon dessa forma. Mas até então eu tinha feito colegial técnico, né, voltando lá atrás, e já estava trabalhando na área. Eu comecei a ver a necessidade de fazer faculdade quando eu tentei entrar numa vaga, e aí começaram a exigir o curso superior. E eu pensava assim, poxa, mas eu já tenho colegial técnico, já estou estudando, o que que a faculdade vai me agregar? E a faculdade me agregou muito, gente. A faculdade me agregou muito. Meus pais, eles entenderam no primeiro momento que eu não queria fazer faculdade, mas depois, quando eu disse que eu queria fazer faculdade, de novo, o apoio dos meus pais foi muito importante, porque eles me ajudaram a pagar um cursinho para poder fazer o vestibular, e aí eu entrei na Irapuru. Eu fiz Irapuru, né? E depois de fazer a faculdade, depois de fazer a faculdade, não, já na faculdade eu comecei a procurar alguns estágios. Porém, o problema é que assim, minha carreira em Sorocaba sempre me encaminhou para a parte de infraestrutura. Ou eu estava como administrador de redes, ou na parte de assistência ao usuário, esse tipo de coisa. E eu já estava cansado disso, porque eu queria programar. Eu tinha feito curso, eu tinha feito colegial técnico, eu tinha aprendido Clipper, VB, Delphi, e eu queria programar. Na faculdade, eu conheci um amigo, né, que é o Rodrigo Cação, que hoje ele é arquiteto de soluções da IBM. E se estiverem ouvindo um barulho aí, é porque está passando o caminhão que limpa a rua aqui. Tá? Peço perdão aí para vocês, mas eu estou muito próximo da janela aqui e pode ser que faça um pouco de barulho aí para vocês. É... E aí, né, eu procurando estágios, né, conheci o Rodrigo e o Rodrigo, eu conheci ele lendo um livro desse tamanho, assim, ó, Java como programar. Eu não sabia o que era Java. Eu virei assim e falei, bicho, que negócio é esse aí? Ele virou e falou, Java, mano. Foi uma que história é essa aí? É uma linguagem aberta que você não precisa pagar, porque na época a maioria das linguagens que a gente tinha eram tudo proprietárias, né? O VB, o Delphi, tudo a gente tinha que pagar para poder instalar e programar, né? E o Java me chamou a atenção justamente por ser aberto para eu poder instalar no meu computador, programar e, e, e poder desenvolver e estudar sem ter custo. Bom,
Esse meu amigo me indicou por um estágio em Sorocaba mesmo. Lá em Sorocaba, a gente decidiu fazer um curso em São Paulo de Java, eu e o Rodrigo. Nós fazíamos o curso de sábado, então durante a semana eu trabalhava no estágio que eu fazia, à noite fazia faculdade e sábado eu ia para São Paulo fazer o curso de Java que eu fiz na Global Code, né? Com o Vinícius e a Yara Sanger, que hoje eles são é, o pessoal que organiza o Developers Conference no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês já ouviram falar, manda um sim aqui no chatzinho aí para eu saber se vocês conhecem o Developers Conference. E a partir daí eu comecei a focar em trabalhar com desenvolvimento, né? Persistência, o que acabou me levando a primeiro estágio. Na verdade, não foi nenhum estágio. Eu fui para São Paulo. é, eu fui para São Paulo várias vezes. Tá dando um aviso aqui, péssima qualidade de rede. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, aqui sim. Ok. Ok, tá dando um aviso para mim aqui de péssima qualidade de rede. Então, tá Ok, tranquilo. ok. E eu comecei a persistir. Infelizmente, em Sorocaba, na época, não tinha tanta vaga na área de desenvolvimento de software. Depois de alguns anos, começou a ter, eu vou chegar lá, né, inclusive, porém, nessa fase, o mercado ou era Campinas ou era São Paulo. Como eu já conhecia São Paulo, eu nasci em São Paulo, comecei a focar em São Paulo. E levava currículo e sempre era não, 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 porque eu não tinha experiência. Aí eu falei, bom, já que é a experiência que eles querem, eu vou procurar essa experiência. E o que eu fiz, eu fui na USP, inclusive indicação da Luciana Pedrão, né? Ela falou, por que que você não vai nas faculdades, nos DAs, né? E tenta procurar algum projeto que eles estão fazendo, alguma coisa, e você vai conseguir a experiência lá. Você não vai ganhar nada, mas você falou que está disposto a isso, né? E eu fui na USP. Quando eu fui na USP, eu procurei primeiro o Instituto, o IPEM, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear. Aí o IPEM me mandou para o IPTEC, se eu não me engano, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia. E o IPTEC, tudo no mesmo dia, me mandou para a Escola do Futuro, que é uma área dentro da USP, que é dentro da Faculdade de Psicologia, se eu não me engano, que trabalha com ensino à distância, né? E lá eles estavam desenvolvendo praticamente, era um Orkut interno desse projeto, né? Eles apoiavam um projeto do governo que chamava Acesse a São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, que era os infocentros, onde o pessoal podia acessar a internet e fazer cursos online, já naquela época, e era tudo desenvolvido em Java. Então, eu fui lá, conversei com eles, eles estavam precisando de uma pessoa na equipe e eles me ofereceram refeição e só. Mas, como eu morava em Sorocaba e a USP é em São Paulo, eles me ofereceram para trabalhar 2 vezes por semana lá, né? Então, na época não tinha toda essa tecnologia de internet para a gente poder conectar e trabalhar remotamente. Eu ia 2 vezes por semana, trabalhava com desenvolvimento Java lá
E lá eu aprendi alguns frameworks que eram Struts, que eles estavam utilizando. Tive contato com Linux, que foi essencial também para minha formação. E tive contato com pessoas ali que eram programadores que fora da curva, né? O Júlio, né? Tinham dois Júlios que trabalhavam comigo, eles eram fora da curva. Felipe Morengue também trabalha hoje na IBM. Era assim, eu me sentia ali uma criança perto daqueles caras que já sabiam tudo, né? Porém, chega uma hora que você quer ganhar dinheiro, né? Então eu já tinha a experiência, fui atrás da experiência e comecei a mandar currículos. Bom, voltando lá atrás, minha mãe sempre fez eu estudar inglês. E aí fica a dica para vocês, falando de mercado internacional e falando da nossa área, inglês é indispensável, né? Ahn, e aí eu digo para vocês, se vocês não sabem inglês, já está na hora de começar a estudar, porque o mundo cada vez mais globalizado, com infelizmente a gente está passando por essa dificuldade da Covid, porém ela abriu mais portas e acelerou um processo que é o trabalho remoto, né? Então, as oportunidades hoje para você poder trabalhar numa empresa internacional, numa empresa multinacional, tá mais fácil, porque você pode trabalhar remotamente de casa. E o inglês, ele é ali essencial para que você possa se candidatar a uma vaga para o mercado internacional. Aí muita gente me fala assim: ah, mas e se eu for trabalhar? Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, tranquilo, Danilo. Tá ouvindo a gente? Danilo? Danilo? Aqui tá tudo certo. Nos ouve? Não. Oi. Tá nos ouvindo? Ixi, probleminha. Técnico. Aproveitando, né, galera? Pode ser que seja delay, sim. Aproveitando, logo após o término da palestra, eu vou disponibilizar o link para vocês preencherem para comprovar a presença, tá? Beleza. Danilo? Opa, opa, que parou aonde? Eu parei aonde? Não sei. Então, pessoal, alô, Danilo, só tá com um pouquinho de delay aqui. Ah, tá. Ok. Aí me falou que eu parei no inglês aqui. Ok. Né? Ah, É impress... pode continuar, pode continuar. Pessoal, eu quero que vocês fiquem à vontade também para me interromper e mandar perguntas, tá? Pode ficar tranquilo. Se vocês tiverem curiosidade, se vocês falarem, ah, passou alguma coisa que eu não entendi, fica, fica tranquilo. Bom, então já a primeira dica para carreira internacional é o inglês, né? Então é imprescindível que você tenha inglês falando de carreira internacional.
E aí muita gente me fala assim, ah, mas Danilo, se eu for trabalhar em Portugal ou em Moçambique, que falam português. Bom, Portugal, que é um país aqui do continente europeu, é um país que ele trabalha, assim, quando a gente fala de países europeus, você tem que ter em mente que eles fazem negócio entre eles e a língua de cada país é diferente. Eu estou na Itália hoje. Perdão. Eu estou na Itália hoje. E a Itália faz negócio com a França, que faz negócio com Portugal, faz com a Espanha, com a Alemanha, com a Polônia, com a Romênia, com a Grécia. E são línguas diferentes, é francês, espanhol. Então, o inglês, ele vai ser ali o conector entre os países, né? Então, não é, que eu vou trabalhar em Portugal ou em Moçambique, que eu não vou precisar falar inglês, né? Sim, o inglês é imprescindível, vocês devem investir no inglês, né? Se vocês pretendem ir para a carreira internacional. E hoje, pessoal, existe uma facilidade que alguns anos atrás não tinha, né? Alguns anos a gente tinha que pagar um curso de inglês mesmo, ir para uma rede de escolas de inglês, né? Ou procurar um professor particular, né? Que dava aula em casa. Mas hoje tem vários recursos, e se eu não me engano, a FATEC, junto com a USP, tem alguns incentivos para quem quer estudar inglês. Tem no site da USP mesmo, tem já cursos lá. Se procurar, acha gratuito ou com preço acessível, tá, pessoal? E o que que acontece, né? Estava falando do inglês, que foi imprescindível. Opa, alguém levantou a mão ali? Olá, Danilo, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, tudo? Eu sou o professor Ademar. Professor Ademar, Ademar, tá picotando sua ligação. Boa noite, professor Danilo, tudo bem? Ele é Eu- professor de inglês da nossa unidade aqui. Isso, exato. perfeito, aí tem a pessoa certa agora, que bacana. Então, muito bacana esse seu comentário, justamente a fim de conscientizar os nossos alunos da importância da língua, né? E, de fato, a FATEC oferece aos nossos alunos inglês desde o primeiro ciclo. Excelente, eu não sabia disso, excelente, muito bom. Liga para a Jéssica, cara, pede para ela, que eu estou numa conferência aqui. E justamente a FATEC, né, tem a proposta de oferecer aos nossos alunos em inglês do ciclo 1 ao último semestre, ao ciclo 6, com foco na oralidade. Obviamente que nossos trabalhos têm sido um pouco comprometidos em função da pandemia, né? A gente ainda tem uma relutância dos alunos ligarem os microfones, ligarem as câmeras, enfim, e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da habilidade oral. Mas só para você ter ideia, nós temos uma referência, né, em língua, que é uma referência usada mundialmente, que é o Common European Framework, e os nossos alunos na FATEC, eles entram, a grande maioria, 90%, com nível, né, digamos, zero, tá? E o Common European Framework, ele vai do 1, né, digamos, ao 6, e boa parte dos nossos alunos, ao fim do nosso programa, ou seja, ao fim desses 3 anos, né, saem com nível 3, e aqueles que são muito bons, que estudam, que tenham, né, uma perseverança na busca pelo aprendizado, conseguem sair no último semestre até no nível 4, para você ver numa escala mundial, uma escala que é referência mundial, de nível 6. Então,
para você ver o trabalho, né, justamente das possibilidades que os nossos alunos têm hoje em relação ao acesso à língua. Agora, obviamente, que você tem que se motivar, que você tem que ser disciplinado, né, enfim, abarcar todas essas questões que você trouxe para a gente. Eu fico muito feliz, né, de ver a tua fala vir a esse encontro, né, da importância que, de fato, a língua hoje tem, já não é de hoje, né? Você melhor do que eu sabe disso, pelo menos de uns 10, 15 anos para cá, as oportunidades elas têm se intensificado e cada vez mais, né? Nesse mundo global de informação fluida e cada vez mais tecnológico, o inglês é uma ferramenta primordial de acesso ao mundo do trabalho, né? Então, eu fico muito feliz e muito grato, como profissional da área de língua inglesa, ver a tua fala justamente reverberar essa importância, né, sobre a língua. Muito obrigado e a sua palestra fantástica, tá? Meus parabéns e obrigado aí pela parte que você me permitiu nesse momento. Tá? Um grande abraço para ti. Opa, muito obrigado. Pessoal, que notícia maravilhosa. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês, graças a Deus, e graças a meus pais, eu tive a oportunidade de poder fazer esses cursos, né? Eles me pagaram para que eu fizesse os cursos de inglês. E vocês têm aí, o professor Ademar, vocês têm uma oportunidade aí sensacional, aproveitem, que é assim, mesmo que vocês não forem seguir para o mercado internacional, no mercado brasileiro vocês vão precisar do inglês. Se vocês quiserem estar informados da tecnologia que vocês escolheram para trabalhar, querendo ou não, os caras que desenvolvem as coisas estão lá nos Estados Unidos. E a documentação sempre vai sair em inglês. Pode ser que tenha a galera da Alemanha que faz bastante coisa também, mas a documentação sempre é em inglês, não é? Então, o inglês para a nossa área e para diversas áreas, assim, não é, hoje já não é mais opcional, né? Esse é o recado que eu quero passar. Falando de mercado europeu, que é onde eu estou, vou falar mais de mercado europeu. Quando eu falar de mercado internacional, é onde eu conheço mais. Eu tenho amigos que trabalham nos Estados Unidos e que trabalham na Nova Zelândia e na Austrália e Canadá. Então, eu posso falar um pouco aí dessas regiões para vocês. Já na América Central ou América do Sul e Ásia, eu não tenho referência para dar para vocês. Porém, o inglês vai estar caminhando no mundo inteiro, ok? Bom, já quando eu falo de mercado europeu, só o inglês não basta, tá? Isso vocês precisam ter em mente. Por quê? É muito importante que você saiba a língua do país que você está vindo, né? Por exemplo, eu vim para a Itália, eu vim só falando inglês, e essa foi uma das minhas maiores dificuldades, porque quando eu tive essa oportunidade de vir para a Itália, me falaram o seguinte: não, vai lá que todo mundo fala inglês. E não é verdade, né? Eu trabalhei numa equipe que era homogênea, tinha espanhóis, poloneses, brasileiros e italianos, né? Porém, o trabalho, o inglês era suficiente, tranquilo, mas no dia a dia, queria ir num bar, queria comprar um pão, ou até mesmo dentro do trabalho, quando eu ia falar com algumas outras equipes que não estavam envolvidas nesse projeto, que eram equipes italianas, eu via que quando eu falava inglês, eles não prestavam tanta atenção. Quando eu falava italiano, eles prestavam mais atenção. Então, é uma questão cultural e uma questão que, quando a pessoa fala a sua língua, você já se sente mais próxima dela. Então, o inglês é essencial, né, tem que ter. E se você vier para o mercado europeu,
estudar a língua do país que você está querendo vir, ou até mesmo provavelmente para o mercado asiático e por exemplo, o mercado. Eu acho que lá nos Emirados Árabes também o inglês é essencial e não precisa aprender a falar a língua deles. Vocês vão falar, Emirados Árabes tem bastante vaga lá, tá, pessoal? Lá tem muita indústria de petróleo, e lá tem bastante vaga. Porém, uma cultura totalmente diversa, né? Mas minha primeira experiência, né, voltando um pouco lá atrás, eu fui com Java, né? Como programador Java. Foi na CPM, eu liguei lá, né? Mandei o meu currículo, eu saí da USP, mandei o meu currículo e eles estavam procurando profissionais de Java Sênior. E eu era um Java Júnior, pelo tempo de experiência, não pelo conhecimento. Porque eu já tinha estudado muito e tinha trabalhado com pessoas que eram maravilhosas e me ensinavam bastante. Apesar de 2 dias só por semana, além de um trabalho, foi uma escola de vida e um curso que eu já tinha feito curso de Java, mas ali foi um curso de como trabalhar com Java, né? E fiz a entrevista, né? E novamente o inglês fez a diferença, porque a menina virou e falou assim: a gente gostou do seu inglês e a gente está procurando Javas Sênior, pleno e sênior, porém o seu perfil agradou muito o nosso gerente aqui. E a gente vai oferecer para você uma vaga de trainee para um projeto internacional. E aí já começa uma coisa muito legal na minha vida, né? Porque tem a persistência, tem a parte que eu estudei, tem a parte que eu me dediquei, mas também tem a sorte, né? Porque eu acabei já, o primeiro projeto Java que eu entrei era com uma equipe internacional que veio da Índia. Eram 6 indianos, né? 2 de Java, 2 de mainframe e 2 gerentes de projetos. Veja bem, o inglês foi o mais importante para essa vaga, apesar do meu conhecimento de Java. O conhecimento de Java também foi muito importante. Quantos anos você tinha quando começou a trabalhar para esse projeto como trainee? Eu tinha, acho que uns 21 anos, mais ou menos. Foi na CPM Braxis, eu tinha uns 21 anos. Hoje eu tenho 40 anos, pessoal, tá? Para vocês se situarem aí, mais ou menos. Eu tinha uns 21 anos, mais ou menos. Já dirigia, já estava lá, uns 21 anos, mais ou menos. É, é isso mesmo. E eu fiz uma amizade muito grande, inclusive, com os indianos, porque olha que coisa, né? Todas as pessoas que trabalhavam ali comigo nesse projeto, eles estudaram inglês, tinham uma boa fala de inglês, mas eles tinham um fator vergonha. E eu sempre fui um cara que gostei muito de falar, contar minhas histórias e, e assim, eu vi os indianos ali parado, eu ia lá, quer tomar um café? Vamos tomar um café. E por quê? Eu queria desenvolver o meu inglês ali com eles. Para mim, tudo é uma oportunidade, entendeu? Trabalhar naquele projeto também foi sensacional. Foi meu primeiro projeto internacional, alocado no Brasil, tá? Eu estava no Brasil, não estava na Índia, eles que vieram para cá, mas o projeto era internacional. O projeto era para um banco americano.
Então, era uma empresa indiana que tinha feito um acordo com a CPM, na época CPM Braxis, hoje é Accenture, para vocês saberem qual empresa eu estou falando. A empresa era CPM, né, a consultoria que eu trabalhava. Depois ela se juntou com a Braxis, virou CPM Braxis, e depois, não é a Accenture, escusa, a Capgemini comprou a CPM Braxis e virou Capgemini. E esse projeto era muito legal, porque eles, eles tinham esse banco americano, chama US Army Bank, que é o Banco Militar dos Estados Unidos. E foi um projeto que eu tomei um susto logo quando entrei, porque eu comecei na CPM, nesse projeto, antes dos indianos chegarem. Ah, que bacana, show de bola. Quem que é? É Miriam. A Miriam está dizendo aqui que... Miriam. É que tá pequena a letra aqui para mim. Né? Que bacana. Gente, assim, Miriam, eu foi minha primeira experiência. Eu sou muito grato porque foi muito legal trabalhar com eles lá, né? Até quando eu olho para trás, foi muito bacana trabalhar. E era lá em Alphaville, né? A empresa. E eles alugaram um prédio, né? Sim, é uma empresa muito acolhedora, verdade. Eles são. Eu fiquei, acho que 3 anos lá. Eu acabei saindo, né? Só deixa eu contar, né? O projeto, eu já tomei um susto, porque quando começou o projeto, como era para esse Banco Militar dos Estados Unidos, o US Army Bank, tinha muita segurança, né? Então, a gente não podia entrar com celular na sala, não tinha acesso à internet, caneta tinha que ser transparente para eles poderem ver o que tem dentro. Eles não usavam frameworks de mercado, então tudo aquilo que eu tinha aprendido de struts estava ali, não servia. A gente teve que aprender os frameworks deles próprios, entendeu? E a gente teve curso com eles, com os indianos, para poder aprender o framework que o banco tinha desenvolvido. Era um framework MVC. Se vocês não souberem o que eu estou falando, os termos que eu estou usando, me pergunta aqui que eu explico para vocês, tá? E foi sensacional. Já foi a minha primeiro projeto internacional, e ali eu falei, eu quero fazer uma carreira internacional, né? Ali eu tive vontade, não porque eu não goste do Brasil. Muita gente, mas você acha ruim trabalhar no Brasil? Não, não acho ruim trabalhar no Brasil. Inclusive, vocês devem saber disso, nossa área, a área de TI, é, é uma área que tem um bom salário dentro do Brasil, em todas as regiões, em todas, em todas as carreiras dentro da TI, né? Que é um leque de oportunidades. O Brasil é uma das profissões que tem um bom salário, né? E eu gosto muito do Brasil. Eu não quis sair do Brasil porque não gosto do Brasil, ou porque trabalhar com TI no Brasil é ruim, paga mal, também não, entendeu? Ou porque nós somos atrasados em tecnologia, muito pelo contrário, tá? Principalmente em tecnologia de banco,
né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar num site de um banco de fora ou de um outro banco que não seja o Itaú, que não seja os bancos que estão no Brasil, vocês vão falar, meu, o que que é isso, né? O Brasil, ele sempre teve muito avançado, principalmente na tecnologia, na informática para bancos, né? Não sei se vocês sabem, mas tem uma curiosidade: o primeiro caixa eletrônico foi o Itaú que implementou. O primeiro caixa eletrônico no mundo, né, que você ia lá tirar o seu dinheiro, foi o Itaú que implementou. Então, nós sempre estivemos muito avançados, né? E conforme fui avançando na minha carreira, procurando sempre esse objetivo, eu chegou um momento que eu fui subindo de cargos, Java Developer, Java Programador, Sênior, Pleno, Júnior, arquiteto de soluções, arquiteto de aplicações, SOA e arquiteto de soluções novamente na Avon, que foi a última, penúltima experiência minha nessa caminhada, chegar até aonde eu quero chegar agora, que é a GFT, né? Eu já tinha passado pela GFT uma vez, né, nesse caminho como programador. Saí da GFT por razões de oportunidades em São Paulo, que tinham me oferecido mais. E depois da Avon, né, a Avon passou por uma reestruturação e eu era a pessoa mais jovem, mais nova na equipe, não mais jovem, porém a mais nova na equipe, e eles estavam mandando embora uma pessoa de cada equipe, né? Então foi embora uma pessoa da arquitetura de dados, arquitetura de soluções, que era eu, gerente de projetos, né, depois de 2 anos de empresa, e eu decidi voltar para Sorocaba. Eu estava morando em São Paulo, e já estava cansado de São Paulo. Eu vou falar para vocês que querem trabalhar em São Paulo. São Paulo paga bem, tudo, mas esteja preparado, porque o ritmo de São Paulo é um ritmo, talvez tenha até pessoas que já trabalham em São Paulo, né? Mas é um ritmo mais forte. E principalmente se você tem que ficar viajando, né? Indo e voltando, acaba te desgastando muito, né? E aí eu resolvi voltar para Sorocaba, né? Porém, eu ainda sempre tive aquela vontade do projeto internacional, de fazer uma carreira internacional, mas eu estava sempre em projetos internacionais, mas ir para fora sempre foi um passo que eu tive medo, né? E voltando para Sorocaba, eu fui para a GFT. GFT trabalha praticamente com muitos projetos internacionais. É sensacional a GFT, né? Eu digo assim, a GFT, para quem está iniciando a carreira, se conseguir entrar na GFT, é uma empresa também muito acolhedora, te dá oportunidades, e hoje eles estão com um programa até para a carreira internacional, né? São Paulo cansa fugir de lá. Wellington, eu também fugi. Lá fora o salário é muito atraente também. Eu trabalho como. Desculpa, pessoal, vou dar uma paradinha aqui só para ler aqui que vocês. Eu trabalho como Dev Salesforce com eles. Mexo mais com automação de processos. Lá fora o salário é muito atraente também. Sim, sim. São Paulo cansa. Eu trabalho da minha casa e para mim tá ótimo assim. Ok, perfeito. Home office é a vida.
como funciona o ritmo europeu? Ok, já vou falar. Só concluindo, como que eu cheguei aqui na Itália, né? Que é a ponto importante foi quando eu entrei na GFT. A GFT, participei de 2 projetos. Depois eu tive um período ali que estava sem projeto, coisa de uma semana. E nessa uma semana, a GFT virou para mim e falou assim: Danilo, a gente precisa de uma pessoa na Itália porque de última hora uma pessoa desistiu, fator sorte de novo, né? Além de todo o esforço, tudo, né? Aliás, né? Quando eu volto para a GFT, eu volto para a GFT em Sorocaba, querendo ficar em Sorocaba, porém já no primeiro projeto eles já me pediram para ir para São Paulo, né? Trabalhar no cliente, alocado no cliente em São Paulo durante a semana toda, né? E eu falei, caramba, cara, eu queria era voltar para Sorocaba, né? Ficar um tempo em Sorocaba e agora essa coisa, né? Mas eu aceitei, fui lá, fiz um bom trabalho, tive um feedback muito bom do trabalho que eu fiz no cliente, o cliente deu um feedback muito bom do meu trabalho, fui indicado, aí eu fui indicado para essa oportunidade na Itália. Era para ser um projeto de 3 meses na Itália, acabou virando 2 anos, né? E depois de 2 anos eu me transferi aqui para a Itália, para a GFT Itália, e no meio da pandemia eu fiquei assim, né? Eu já estava criando minha vida aqui na Itália, né? Em Milão. E na pandemia, né? E eu pensei assim, bom, pandemia, tá fechando tudo, né? A primeiro que eles cortam, sendo bem sincero com vocês, são as consultorias, né? E depois eles começam a cortar funcionários se há necessidade. Então eu comecei a tatear o mercado italiano, né? Mandar currículo, atualizar o meu LinkedIn, sempre tudo em inglês, né? E ver como que estava a aceitação do mercado italiano para minha posição. E aí sim eu já estava trabalhando com DevOps, né? Ahn, e aí veio essa oportunidade do banco, né? E aí foi muito legal, assim, porque eu coloquei o meu currículo, eles entraram em contato comigo, né? E aí eu fui ver a descrição da vaga, eles pediam, além das coisas que eu já sabia, pediam Kubernetes e Docker, que são coisas que eu tinha estudado, mas eu nunca tinha trabalhado com elas, né? E quando eu fiz a entrevista, eu falei, olha, eu conheço Docker, conheço Kubernetes, né? Estudei porque tenho a curiosidade, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de trabalhar com essas tecnologias. E não só para essa vaga, como para algumas outras vagas no passado, eu não tive medo de me candidatar se tinha algum requisito que eu não soubesse, né? Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma vaga que eles pediam Java 1.6 na época, framework era Struts, e tinha um framework de persistência que era o Hibernate, que eu não conhecia. Experiência em inglês, aí eu falei, bom, vou me candidatar para essa vaga. Eu não sabia nem o que era Hibernate, porém, falei, vou me candidatar, mas não vou lá sem saber pelo menos o que é o Hibernate, para que ele serve, né? E qual problema ele me resolve. Então fica uma dica para vocês também, quando vocês verem o anúncio de uma vaga, se tem algum requisito ali que você não sabe o que é, mas você atende pelo menos ali metade dos requisitos ou um pouco mais desses requisitos, se candidata para a vaga, entendeu? Vai lá,
se candidata, mas também não deixa de, pelo menos, de ter interesse em saber o que são os outros requisitos, né? Porque uma tática que eu uso, tá? E assim, é demonstrar interesse, entendeu? Então, chegava lá, não sabia o que era Hibernate. O entrevistador, conhece Hibernate? Olha, conheço, já ouvi falar, não me aprofundei nos estudos, né? Li sobre, né? Se for possível, no tempo aí entre a entrevista, né? Entre mandar o currículo e a entrevista, se vocês conseguirem estudar, fazer um exemplo, né? Isso é muito importante, você demonstrar um interesse e pelo menos saber o que que é aquilo, né? Saber o que é, para que que serve, que problema ele resolve. Se na entrevista você responder isso para o entrevistador, você já ganha um ponto a mais, mesmo que você não conheça aquela tecnologia ou aquele requisito, entendeu? Porque a gente não consegue saber tudo, né? Todas as linguagens, todos os frameworks que existem. Já estudei Hibernate no curso técnico Framework, muito legal. Sim, sim, sim. Eu na Itália não ia prestar, ia querer experimentar todas as pizzas. É, eu acabei engordando quase 10 quilos aqui na Itália, viu? É, e, e foi assim que eu acabei chegando na Itália, foi assim que eu entrei no banco, né? Eles me chamaram, eu acabei aceitando a proposta, conversei com a GFT e agora falando mais um pouco do mercado europeu, né? Aqui não existe carteira de trabalho. Todos os trabalhos são através de contrato, né? E cada setor tem um órgão regulamentador, né? Então tem o setor bancário, tem o seu órgão regulamentador, tem o setor do comércio, tem o seu órgão regulamentador, tem o setor dos químicos, tem o órgão regulamentador deles, né? E o contrato bancário aqui na Europa e na Itália é muito bem visto. É um contrato que é por tempo indeterminado, né? Então existem dois tipos de contrato, né? O contrato por tempo determinado, que é um contrato que eles podem te mandar embora a qualquer momento ou não renovar o seu contrato no término dele. E esses contratos são feitos por meses, né? Então, 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, e o contrato por tempo indeterminado, que é um contrato que é de longa duração, é mais difícil de te mandar embora, né? Quanto mais tempo você trabalha na empresa, se acabar acontecendo de um desligamento, mais tempo você vai poder cumprir de aviso prévio, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha já há 5 anos, com um contrato por tempo indeterminado, ela vai ter que cumprir 2 meses de aviso prévio, né? Se a empresa quiser se desligar dessa pessoa, né? Então, é um contrato bancário e quando eu recebi essa proposta, né, eu não estava, eu queria só ver como era o mercado e acabou acontecendo que eu fiz a entrevista, gostaram, eu não sabia Kubernetes e nem Docker, falei para eles que eu não sabia, que assim, não que eu não sabia, mas que eu já tinha lido, estudado e feito os exemplos em casa e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. Essa também é uma boa forma de você abordar um assunto ou um requisito que você não sabe, porque quando você fala assim, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar, demonstra que você estudou e você quer trabalhar com isso. Então, demonstra para o entrevistador que você quer ali estar trabalhando com aquele requisito, você quer aprender, você quer ir mais a fundo, você tem vontade de trabalhar com aquilo.
teve uma pergunta aqui, como funciona o ritmo europeu? Pessoal, o ritmo europeu é muito complicado responder assim, europeu, né? Porque, por exemplo, a Itália são 8 horas de trabalho por dia, como no Brasil, 1 hora de almoço, né? E é muito parecido com o nosso ritmo brasileiro. Na Polônia, por exemplo, eles trabalham menos horas por dia, não tem horário de almoço, eles podem fazer um lanche ali, entendeu? Um tempinho de lanche, mas trabalham menos horas por dia também. Na Alemanha parece que se trabalha menos horas, na Suíça se ganha mais, mas trabalha mais horas por dia. Lá eles trabalham, acho que são 9 horas por dia, né? Então o ritmo vai depender da cultura, né? E da legislação trabalhista ali de cada país, entendeu? Danilo, mostra para os convidados como é a visão do mercado europeu. Ah, sim, já estou chegando lá. Pessoal, e agora, né, aproveitando que a AM deu esse gancho aí, né, e falando dos ritmos e tal, vou falar do mercado europeu, falar de vagas também, né? O que que acontece aqui na Europa? A Europa, ela tem um problema de déficit de profissionais de tecnologia, tá? Falta programadores aqui. É, eu tenho alguns amigos italianos que trabalham em consultorias na parte de RH. E eles falam assim para mim, Danilo, eu tô ficando louco porque eu tenho projeto, eu tenho vaga, mas não tenho gente, né? Por que que acontece isso? Acontece porque forma-se poucos profissionais na área de tecnologia, né? Durante o ano. Esses profissionais mais jovens que nascem na Europa, eles também têm vontade de sair da Europa, conhecer outros lugares, e para eles, por exemplo, é mais fácil conseguir um emprego nos Estados Unidos, um visto de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, um visto de trabalho na Nova Zelândia, um visto de trabalho na Austrália, que são países que acabam agradando mais o jovem, ou por uma visão política mais aberta, por exemplo, como o Canadá, né? Ou pelo clima, né? O clima atrai muito o jovem europeu, né, para outros países, porque como a gente aqui passa 8 meses de frio, né, e 3 de calor, eles procuram países onde o clima tenha mais calor, né? Então eles vão ali, Austrália, Nova Zelândia, vão procurar ali uns países onde o clima é melhor ou aonde a visão política para eles agrada mais. Por exemplo, o Canadá tem uma visão política que agrada muito o jovem europeu. Então acaba que aqui no mercado europeu acaba sobrando vagas, né? Na área de TI, tá? Vamos, eu estou falando mercado europeu, área de TI, né? E por aqui. E aí tem uma coisa muito legal. Quando eu pensava assim, pô, mas ir para fora, que os caras lá têm faculdade top, os caras, meu, estudam, tem tecnologia, tem. Quando eu cheguei aqui e vi, eles conheciam as faculdades brasileiras, eles gostam muito de brasileiro. O brasileiro trabalha muito bem aqui, ele é muito bem recebido na área de TI aqui.
E eles conhecem as faculdades brasileiras, eles conhecem a USP, conhecem PUC, conhecem Unicamp, FATEC, inclusive o reconhecimento da FATEC se deve muito à GFT, que a GFT, né, como eu falei lá no passado, não tinha muita oportunidade de trabalho em Sorocaba, né, na área de TI. E a GFT ela tem um papel muito importante na nossa região, que quando ela escolheu Sorocaba para ser ali a base deles, né? Hoje eles estão expandindo para outros, já expandiram para outros, inclusive outros estados, tem Curitiba, em São Paulo, né? A GFT, mas a GFT ela trouxe, né, esse desenvolvimento para Sorocaba, vieram com ela outras consultorias, veio o Parque Tecnológico de Sorocaba, as faculdades de Sorocaba também, né, que foram criadas, e aí veio não só a FATEC Sorocaba, mas a FATEC, e devido a esses profissionais, né, porque a GFT acaba absorvendo bastante gente da FATEC, e eles vêm trabalhar para cá, por exemplo, eu era o único não fatecano de um grupo de 10 brasileiros que vieram trabalhar aqui. Os outros 9 eram tudo da FATEC, né? E eu achei muito legal, porque aí, olha o que acontece. A GFT exporta mão de obra brasileira com o nome FATEC para trabalhar num cliente que é um banco aqui na Itália, né? Que, né? Você está ali trabalhando, você vai conversar com o gerente daquele banco, uma hora você vai almoçar e ele vai perguntar onde você se formou, qual faculdade você fez, FATEC. E eles conhecem a FATEC aqui, são faculdades reconhecidas aqui. E é muito bacana, porque eu fiquei emocionado quando eu falava nome de FATEC, falava nome de USP, falava de Unicamp e eles conheciam, entendeu? Inclusive, quando foi, acho que foi ontem, não, hoje eu estava conversando com um colega de trabalho e ele trabalhou na Austrália, né? E depois ele voltou para a Itália. Ele é italiano, trabalhou na Austrália e eu estava conversando com ele. Aí ele falou que conheceu brasileiros lá na Austrália, não sei o quê. E aí veio, né, o papo de universidade, né? Comecei a falar, né? Porque aqui eles estudam para depois começar a trabalhar, né? Eles terminam o estudo para depois ir para o mercado de trabalho, né? E aí ele virou e falou: eu tive amigos brasileiros que fizeram algumas faculdades lá no Brasil, e aí eu falei os nomes, e ele falou: não, tinha FATEC, né? Ele reconheceu na Austrália, tinha pessoal da FATEC lá, né? Agora eu não sei se era FATEC Sorocaba, se era FATEC Itapetininga, se era FATEC São Paulo, mas tá lá, né? É reconhecido, o nome da FATEC é reconhecido. E é de emocionar, assim, eu falo que eu já tenho um carinho pela FATEC, né, por ter muitos amigos fatecanos, e, e tem esse carinho aí pela FATEC. Eu tô me prolongando muito, pessoal, não sei como é que tá aí para vocês em termos de horário, se vocês quiserem, eu continuo falando aqui, hein? Danilão, tá ótimo, cara. Toca mais um pouco aí. Tá ótimo, Ok. cara. E assim, pessoal, se vocês quiserem, pode colocar pergunta no chat, daí depois eu vou repassando para o Danilo aí. Ok, é isso. Eu tô vendo, eu tô com o chat aberto aqui, só que eu acho que eu preciso rever meu óculos, que eu não tô enxergando muito bem. Será que o Ctrl I? Ah, ok, eu consigo dar um zoom aqui, agora ficou mais legal para mim. É, então, e o mercado de trabalho aqui, gente, bom, falar um pouco da entrevista, né? E como funcionam as entrevistas aqui. Bom, é um processo mais longo do que no Brasil, tá? É, as entrevistas aqui é no mínimo 5 entrevistas,
né, que eles fazem ali, né, no mínimo umas 5 entrevistas para depois te contratar. O processo é mais longo do que no Brasil. Um processo seletivo aqui até ser contratado chega a levar meses, né, de 2 meses a 3 meses, né? Ah, você teve alguma dificuldade nessa mudança de país? Miriam, eu comecei a ter dificuldade agora, tá? Quando eu vim com... então, vamos lá, né? Existem várias formas de você ir para o mercado internacional, né? Uma que eu não recomendo nunca é vir ilegal para cá, não recomendo, mas existe essa, essa forma de você trabalhar, né? A outra forma é como eu vim, né? Eu vim pela GFT, né? Depois eu consegui fazer a minha cidadania porque minha família era de origem italiana. Eu me adaptei muito fácil aqui porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu gosto de fazer amizades, né? E eu fiz muitas amizades aqui na Itália, não tive problema com isso, né? É, E, né, então, pela GFT, eles me trouxeram, e tem a outra forma que é você juntar um dinheiro, fazer a sua cidadania e ir para o país que você deseja, já com a sua cidadania ou através de uma forma legalizada. Altamente recomendável vir de uma forma legalizada, e não recomendo vir ilegal, porque você pode ter alguns problemas e nem acabar não sendo contratado também, porque não tem como contratar vocês, né? Uma pessoa ilegal, ok? E até mesmo se precisar de uma assistência à saúde, apesar que assim, né, a Itália está na Constituição dela que ela não pode negar acesso à saúde a ninguém que esteja no território italiano, né? Quer dizer, você pode ser um estrangeiro ilegal aqui, mas se você precisar de um médico, eles vão te atender, tá? Mas, fora o risco de deportação. E eu não tive problemas de adaptação, Miriam. Assim, eu desenrolei muito bem aqui e tal. Eu tô tendo problema agora por causa da pandemia, né? Por que eu tô tendo problema de adaptação, digamos assim, por causa da pandemia? Porque eu sempre tive em mente assim, se eu sentir falta dos meus pais, eu pego um avião, vou para o Brasil, passo uma semana e volto, né? E já fazem 2 anos quase 2 anos, que infelizmente eu não pude tornar aí para o Brasil, passar o meu aniversário com os meus pais, porque eu sempre vou na época de dezembro, né? E aí eu faço Natal, Ano Novo, e meu aniversário é dia 1º de janeiro, né? E aí eu comecei a sentir muita falta disso, né? Do contato com os meus pais, né? E como vocês viram que eu falei na minha formação aqui, né? Eu sempre fui muito ligado aos meus pais. Então, essa parte, sim, eu sinto falta da família agora, né? Mas mais devido à pandemia e por não ter tido oportunidade de voltar. Mas em termos de adaptação aqui com o povo, meu, eu adoro o povo italiano. Eu conheci poloneses, passei um tempo na Polônia lá, com eles nas minhas férias. O pessoal super gente boa também, os poloneses. Os poloneses são ótimos programadores, falar para vocês, viu? Aí tem GFT Polônia, tá? Tem a oportunidade de trabalhar. Inclusive, tem um brasileiro da FATEC, o Carlos Pancioni, ele está trabalhando na GFT Polônia, FATEC. Sensacional. Excelentes programadores. É, e é isso, né?
É, qual a dúvida de vocês sobre o mercado internacional que eu posso estar ajudando vocês em questão de linguagens? Quais você vê como mais utilizadas em crescimento no mercado europeu? No Brasil, vejo uma febre de TypeScript, JavaScript, mas tenho medo de dedicar a elas e entrar em um mercado meio saturado. Ok, Giovanni. Ah, Giovanni é italiano, hein? Então, Giovanni, o, ainda que a maior procura é por Java, né? Inclusive, eu vou deixar um contato com vocês, se vocês tiverem interesse, que é o Antônio Chermusco. Ele me passou agora aqui. A consultoria dele está procurando profissionais de Java para trabalhar aqui, né? E eu vou deixar o contato, não prometo nada, entre em contato com eles. Pessoal, currículo em inglês, e-mail em inglês, pede ajuda para o professor Ademar, tá ok? Vou deixar o contato dele. Mas em termos de linguagem, hoje aqui na Europa, a maior procura é por Java, né? Framework, Spring Framework. Porém, as outras linguagens, inclusive, você está falando de TypeScript, JavaScript, o meu banco hoje trabalha muito front-end total JavaScript, Vue.js, Node.js, né, e back-end Java, né? Ah, é isso que tá, e também as linguagens para aplicações, né? Então, se eu não me engano, opa, como é que foi me fugir? O Android hoje é Kotlin, né? Opa, lembrei. Desculpa. O Android é Kotlin e Apple é Swift, se eu não me engano. Eles continuam com Swift. Bom, quem manja de linguagem de aplicativo aí me diz o que a Apple trabalha, porque eu realmente não lembro, tá? O nome da linguagem, mas eu acho que é Swift, o nome da linguagem que eles trabalham hoje. Isso aí mesmo. Então, ok. Então, linguagens para aplicativos, front-end Java, cara, não acho que o mercado está saturado. Talvez o Brasil passe essa imagem, porque é hoje uma das linguagens mais procuradas pelos jovens para aprender. Se você quiser trabalhar na área de DevOps, que é a área que eu trabalho hoje, Python é uma linguagem que se destaca dentro do DevOps, né? Muito bem. Eu acho que aqui tem essa tendência de JS e Python. Sim, tem a tendência, mas eu não sei, assim, eu sou de um cara mais corporativo, né? Do que novas tecnologias e eu venho do mundo mais corporativo. O mundo corporativo, ainda o Java é a grande força lá no back-end, continua crescendo, e o Spring Framework com Spring Boot e a arquitetura de microserviços deu mais um gás aí para o Java, entendeu? Nessa corrida entre linguagens aí que eu acho até que nem existe, tem mercado para todas, né? Mas eu acho que assim, o mais importante a xícara de café ainda domina o mercado, né? Aqui na Europa domina total para back-end, é muito Java. Kotlin tem aparecido bastante, não só
para desenvolvimento Android, mas novos bancos que eu estava falando, né? Eu venho do mundo muito corporativo, né? E aí você tem as startups, né? E aí você tem as fintechs, né? Né? O mundo corporativo, startups, fintechs, né? E fintech, por exemplo, para quem não sabe, é um Nubank, por exemplo, né? Que ele já nasce ali, né? E aí é, essas outras mercados, né, de startups e fintechs, eles acabam tendo uma cabeça mais aberta para outros tipos de linguagens. Então, vai um Python, um JavaScript, eles são mais abertos para esse tipo de. Quando você fala mundo corporativo, você fala de banco, você fala de indústria, e você fala de alguns outros mercados, né? Eles se sentem mais seguros com Java. Mas, independente da linguagem que você escolher, né, existe uma outra coisa que vocês devem ter em mente, que é estudar arquitetura, é estudar a parte de arquitetura, né, de aplicações, de arquitetura de solução, porque se eu dizer bem a verdade para vocês, né, eu vou fazer um exemplo aqui. E se vocês estão com o computador aberto aí, né, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês achem para mim, né, um desafiozinho rapidinho para vocês, como validar um CPF em 10 linguagens diferentes. Go, Ruby, Python, Java, C Sharp, C++, JavaScript, Lua, Kotlin. Vai, professor, me ajuda com a última aí. Glitter, Pronto. ok, glitter, ok. PHP, né? Se vocês, se hoje eu fosse eu estaria contratando vocês, eu falaria assim, ó, eu quero um validador de CPF. Vocês iam me falar em qual linguagem? Eu ia falar, eu quero em no mínimo 10 linguagens. Se vocês entrarem no Google agora e colocar assim, ó, deixa eu ver se eu consigo até compartilhar aqui e vou mostrar para vocês, né? Kernel, ok. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Ok, então a gente vai entrar aqui no Google. Vamos dar uma googada.com. Vou no BR mesmo, hein? Será que chega? Opa, chegou. E se eu colocar aqui, ó, validar CPF Java. Primeira linha aqui, ó. Eu nem li. Eu só fui lá e cliquei na primeira linha, ó. Ok? Tá o código aqui pronto para vocês. Vamos lá. Vamos aumentar o desafio que Java já está manjado, né? Vamos colocar aqui, não sei, Ruby. Ruby é uma coisa que a galera não usa muito, né? Ó, código Ruby para cálculo de validação de CPF. Primeira linha. Ok? Eu acho que o mais importante de você focar numa linguagem, eu mesmo, hoje, eu foquei muito no Java, porém hoje eu programo em diversas linguagens, né? Trabalhando com DevOps, né? E posso entrar até um pouquinho em DevOps com vocês, e me prontifico com o Danilo, depois, como já está se alongando muito aí, fazer uma só de DevOps, fazer exemplos com vocês ao vivo, entendeu? Porém, o mais importante é você ter o conceito na sua cabeça. Todas essas linguagens são orientadas a objeto,
ou são funcionais, saber o que essa linguagem traz de diferencial entre uma e outra. E o mais importante é você trazer solução, porque hoje código não se vende mais, código você acha na internet, né? Hoje, se eu quiser um validador de CPF, como eu falei, está aqui, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver um programa do GitHub que chama Copilot. GitHub. Vamos ver se eu consigo achar. É aqui, perfeito. Né? O GitHub Copilot, ele trabalha com inteligência artificial per programmer, né? E o que isso quer dizer? Se você ver aqui, ó, no exemplo que eles estão, já coloca aqui, ele escreve um comentário, né? E a inteligência artificial já traz o código pronto para você aqui. Entendeu? Só que, sim, é importante você saber o que esse código está fazendo, né? Então, o mais importante, eu acho que vocês têm que focar, né? Tem a linguagem, aprender a linguagem, eu quero ser programador daquela linguagem, tem que ser bom. Ok, perfeito. Mas vocês têm que começar a andar avante, pensar em arquitetura, pensar em arquitetura de soluções, porque o que você vai vender para o cliente não é código, né? O que você vende para o cliente é uma solução, entendeu? Seja ela em Python, PHP ou Java, o mais importante para o cliente é que você tenha que você resolva o problema dele, entendeu? Se eu chegar para o cliente e falar que eu vou resolver o problema dele com Clipper Summer 86, boa. Se você resolver o meu problema, tá bom, né? Obviamente, né, que eu estou sendo um pouco exagerado no meu exemplo, né? O mercado hoje procura algumas tecnologias, porém, existe espaço para todos. Aqui na Europa, back-end muito forte em Java, mas o meu banco mesmo está fazendo um projeto em Kotlin, está contratando 20 programadores de Kotlin. A Nexi, que é uma concorrente nossa, está fazendo em Node.js, né? Lá em Portugal foi um país que investiu muito em... Ele investiu muito em... Deixa eu só fechar a apresentação aqui para vocês. Fechou já? Ok, beleza. Voltar aqui na tela para vocês, né? Portugal. Pessoal, a última pergunta aí, acho que nós já estouramos o tempo. Estouramos o Tomamos tempo? muito tempo do Danilão aí já. Vamos deixar o rapazão descansar, que já é 1h30 da manhã aí. Aqui é 1h30, mas eu não quero uma pergunta só, não. Manda uma bateria de perguntas aí. Bom, primeiro eu queria saber de vocês, antes das perguntas, se vocês gostaram. Peço desculpas que eu não entrei muito no mundo DevOps e me prontifico com... Danilo, por favor, cara, que seja fora da semana de tecnologia, eu gostaria muito de falar de DevOps para vocês, entendeu? Trazer exemplos, fazer exemplos com vocês, já preparar, falar de cloud. Não falei de cloud. Outro mercado que, esqueci de falar, gente, cloud. Eu acho que a FATEC tem, se eu não me engano, tem acordo com a Microsoft, não é verdade? Sim. Azure, galera, estuda Azure tá bombando, a AWS tá bombando, né? São outras coisas que vai te agregar um conhecimento além da linguagem. Sim. Não, cara, vai ser uma honra. Com certeza, a gente vai intimar você a participar daqui um tempo aqui com a gente. Cara, Uma vez eu falei para a Amy, sabe? Eu tenho um sonho
de no futuro ser professor em faculdade. Isso é uma, né? Eu já consegui minha carreira internacional, né? Vou ficar um pouco nela, mas eu tenho muito essa vontade de ser professor, de ensinar as pessoas em faculdade, cara, poder levar esse conhecimento. Cara, você tem muito a agregar, cara, por causa do seu conhecimento técnico, prático, as suas experiências de vida, tudo isso daí é o que, né, enriquece uma aula. E o que você fez hoje aqui foi exatamente isso. Você deu uma aula para nós aqui, cara. Então foi fantástico. Nossa, muito legal Obrigado, mesmo. obrigado. Pessoal, vamos lá? Tem mais alguma questão aí? Pessoal, eu não sei se eu estou compartilhando a tela ainda, mas eu vou entrar no meu WhatsApp aqui, mas não liga não, hein? Eu vou pegar o Pessoal, contato. pessoal, então assim, eu vou pedir aplausos aí para o nosso amigo Danilo. Eu acho que, nossa, como você agregou hoje, foi muito legal mesmo. Então, assim, vamos colocar umas palminhas virtuais aí pelo chat. Nossa, fiquei muito feliz mesmo, né? Eu acho que foi um prazer conversar com você, conhecer você esses dias. Volta, esses dias a gente. Cara, você é o tipo de pessoa que parece que assim, eu já conhecia você há muito tempo, porque assim, a gente foi conversando e foi fluindo, sabe? Foi muito legal, cara. É, Então, puxa, eu fiquei também, feliz também mesmo, cara. gostei. É uma pena que eu não consegui fazer a parte de DevOps. Arruma um horário na grade do pessoal aí, Aham, que é uma coisa que eu tô apaixonado e quero falar bastante de DevOps para vocês aí, aham, né? Falar de cloud também, que é uma coisa que é bastante importante aí no mercado. E depois aham. que vocês terminarem os aplausos aí, muito obrigado, gente. Estou muito contente. Para mim foi uma honra falar para vocês. Eu vou deixar o contato do Antônio da Think Open, que está procurando programadores Java de todos os níveis para trabalhar aqui na Itália. Porém, né, tem aquela questão aí da legalidade, né? Se você tiver aí já uma dupla cidadania italiana, já acaba adiantando o processo aí, né? Certo. Muito legal, pessoal. Obrigado, obrigado mesmo, Danilo. Valeu pela conversa, tá? E com certeza a gente vai se falando aí. Vamos. E olha, pessoal também que colaborou aí nas questões, eu acho que também todo mundo acabou, né? Foi bem produtivo, tá? Parabéns. E pessoal, tô parando de gravar aqui, tá? Essa palestra depois vai pro YouTube da Fotec, tá? Mais uma